Olá, prezados amigos do Enem. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos seguir com a aula de geometria plana, parte 2. Hoje vamos falar sobre os quadriláteros e também sobre os círculos e circunferência. Lembrando que na aula passada falamos sobre a semelhança de triângulo, teorema de Tales, e também o triângulo retângulo, né? Alguns conceitos importantes aí sobre triângulos, resolvendo alguns exercícios, algumas questões dos Enem anteriores, e hoje vamos com a mesma proposta aqui. Primeiro trazer a teoria falando sobre quadriláteros e depois fazer alguns exercícios dessa proposta e também falar sobre círculos e circunferência. Então, fiquem atentos. Se você não viu a aula anterior, vale a pena você voltar lá e ver, verificar essa aula e também se inscreva no canal, né, da Terceira Direct, ative esse sininho aí para que você não perca essa oportunidade aí de estudar, né, para o Enem, que vai acontecer agora em janeiro, no próximo ano, está bem pertinho e aí você tem a oportunidade de acompanhar essas aulas aí que estão sendo de grande valia aí para quem está aí nessa batalha de estudo para o Enem. Então, vamos iniciar aqui com a aula de hoje falando sobre os quadriláteros. Claro que eu vou trazer aqui conceitos básicos, né, para que a gente possa relembrar a parte teórica e vamos focar mais aí nessas questões dos Enems anteriores. Bem, quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, né, como o próprio nome já diz, quadriláteros. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas duas diagonais ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus. Né? Os principais quadriláteros são os retângulos, paralelogramo, quadrado, losango e um especial aqui chamado de trapézio. Esses também são chamados quadriláteros notáveis. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ver como cada um se comporta e vamos iniciar aí com o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, ângulos opostos congruentes e diagonais que se cruzam no ponto médio. Né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí um slide, né, mostrando todas essas ferramentas aí compostas aí na figura do paralelogramo e assim também como nas demais figuras. O retângulo, por sua vez, é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos congruentes, quatro ângulos retos e diagonais que se cruzam em seus respectivos pontos médios. Quadrado é um quadrilátero, né, especial que tem quatro lados congruentes, tem quatro ângulos retos, diagonais congruentes, perpendiculares e que se cruzam em seus respectivos pontos médios, além de estarem contidas nas bissetrizes de seus ângulos internos. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer um apanhado geral aí sobre cada figura dessa aí. O losango, né, tem quase a mesma ideia das figuras anteriores, principalmente do quadrado. Ele diz que é um quadrilátero que possui quatro lados congruentes, paralelo 2 a 2, diagonais perpendiculares entre si, bissetrizes dos ângulos internos de dois pares de ângulos congruentes. E aí, seguindo, a gente tem trapézio, que aí a gente vai falar aí de dois tipos, né? Tem o trapézio, que é um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, né? Indico aqui, né? Dois lados paralelos. E esses lados paralelos são chamados de base maior, que a gente costuma chamar de Bzão aqui, e Bzinho a parte
paralela menor. E também existe o trapézio isósceles. O isósceles ele tem dois lados, né? Dois par de lados paralelos, diagonais congruentes e ângulos adjacentes a uma mesma base também congruente. Então, a gente continua tendo aqui o Bzão, o Bzinho. Essa medida aqui e essa outra são iguais, né? E as diagonais aí são congruentes, certo? Para a gente não ficar na nossa conversa, nossa leitura aqui sobre as características das figuras, vamos passar aqui para um slide, mostrando aqui de uma forma mais detalhada essas figuras, né? Falamos inicialmente dos paralelogramos. Essa figura aqui, ele diz que tem dois lados, né? Dois pares de lados paralelos, né? Temos esse aqui, ó, e esse outro lado paralelo, esse também paralelo com esse. As diagonais, né, se tocam aí, botam-se ao meio, né, formando duas medidas iguais aí. E os ângulos opostos são congruentes. Certo? Então, é a característica do paralelogramo, que também é muito parecido com o retângulo. O retângulo também pode ser considerado um paralelogramo. Possui quatro ângulos retos, né? A diferença aqui, ó, quatro ângulos retos, ângulos de 90 graus. As diagonais também são congruentes. Já o quadrado é um paralelogramo também, considerado um paralelogramo, porém ele possui quatro lados congruentes. Essa informação aqui é importantíssima para a figura do quadrado. E possui quatro ângulos retos também, ângulos de 90 graus, diagonais congruentes perpendiculares, né? Essas diagonais aqui vão formar ângulos de 90 graus, como vocês estão vendo aqui na figura, e entre si as bissetrizes dos ângulos internos, né? Então tem diagonais congruentes perpendiculares entre si e bissetrizes dos ângulos internos, certo? Essa foi a figura do quadrado. Então, o quadrado é uma figura importante, assim como o retângulo também. Outra importante que a gente pode grifar aqui são os trapézios, né? Trapézio possui o trapézio isósceles, que apenas um par de lados são paralelos, como este aqui. Os lados não paralelos são congruentes, né? São, por isso que o nome que ele leva é trapézio isósceles. Os ângulos da base, que são congruentes, seja aqui, assim como na base de cima também, e as diagonais também são congruentes. Ok? Então, esse é o nosso trapézio isósceles. Eu sei que vocês, muitos, né, de vocês já sabem, mas vale a pena que nós lembrarmos essa teoriazinha aqui sobre essas figuras. Existe também o trapézio retângulo, que é aquele trapézio que possui ângulos de 90 graus, né, nessas duas partes aqui. Apenas um par, né, de lados paralelos, né, tem aqui esse par de lados paralelos, esse aqui formando o ângulo possui dois ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Também temos o trapézio escaleno, né, que obedece àquela mesma nomenclatura lá do triângulo, né, que estudamos nas aulas passadas. Aqui o triângulo trapézio escaleno possui apenas um par de lados paralelos, né, que é característica, né, do trapézio, e possui quatro lados com medidas diferentes. Consequentemente, esses ângulos também são diferentes. Então, outra figura aqui interessante. Embora que na prova do Enem, os trapézios que caem, né, com frequência são os isósceles e também o trapézio retângulo. E outra figura interessante é o losango, que não cai também muito, né, mas é uma figura importante, também está aí dentro das figuras, né, os quadriláteros notáveis.
possui quatro lados congruentes, assim como um quadrado, as diagonais perpendiculares entre si e bissetrizes dos ângulos internos. Então, o quadrado ele pode ser considerado também um losango, ok? Mas se você perceber, nas figuras, em quase todas, né, você consegue decompor essas figuras em triângulos e também quadrados. Então, acaba sendo que as figuras mais importantes aí para fazer uma boa prova do Enem seria triângulo, quadrado e também o círculo, né? O retângulo também entra aí nessa lista, né? Porque por ser uma figura também que possui os retos, né? E também facilita aí na decomposição, certo? Passando para o próximo slide, temos agora a parte importante, né? Uma parte importante dessa aula que as áreas dos quadriláteros, certo? Na maioria das questões são cobrados não para que você identifique a figura, mas para que você calcule a área e também o perímetro, que a gente vai falar aqui também nesse slide. Então, a primeira figura aqui que você vê é a figura do quadrado, que a gente já viu pelas características, ele tem todos os lados iguais. Logo, se tem todos os lados iguais, para relembrar a área, a gente tem área igual a L ao quadrado, sendo A representante da área e L representante do lado. E aqui eu já aproveito para colocar o perímetro, que eu não coloquei no slide, mas o perímetro vocês sabem que é a soma de todos os lados, né? Então, se aqui é L e aqui também é L, então o perímetro do quadrado é 4L, ok? Perímetro sendo representado pela letra P. Já aqui, a área do retângulo é base vezes altura. E daí, né, para quem tinha dúvida lá na área do triângulo, se você cortar o retângulo aqui ao meio, você vai descobrir a área do retângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. É daqui que surge, na realidade, aquela área geral dos triângulos. Mas no caso do retângulo, base vezes altura, essa área do retângulo. E o perímetro vai ser o quê? Bem, aqui, essa medida, né, desse lado paralelo a esse outro aqui embaixo também vai medir, e aqui também vai medir H. Então, o perímetro nesse caso aqui vai ser 2B, já que é a soma de todos os lados, mais 2H, certo? Na dúvida, não precisa memorizar essas fórmulas do perímetro, porque basta você somar todos os lados da figura, que aí você está encontrando aí o perímetro, certo? O trapézio, a gente tem aqui a forma do trapézio, importantíssima, que você vai somar base maior mais base menor vezes a altura e dividido por 2. Se você for fazer uma analogia, pode ser até parecida, né, com a área do triângulo, sendo que você agora tem que juntar aqui as duas bases, né, fazendo uma analogia aí bem grossa, né, mas que pode até lhe ajudar aí a lembrar dessa forma aí na hora que for fazer as questões do Enem. Bem, o perímetro nesse caso aqui, colocar aqui dentro, você tem base mais base menor, vai somar o H, aliás, não vai somar o H, né? Vamos definir aqui, né? Se esse trapézio for isósceles, você vai ter medidas iguais aqui. Mas se não for, você teria aqui sei lá, vamos chamar aqui de x e aqui de y. Aí você vai ter que somar o perímetro, todos os lados, né? Então você teria aqui x mais y. Isso aqui seria a nossa forma do perímetro, ou seja, perímetro nada mais é do que você somar todos os lados da figura, ok? E aqui o losango, você tem a área, né? O losango ele tem uma característica muito forte, aí, que são as diagonais, né? Tem uma diagonal maior, uma diagonal menor, e daí você pode calcular a área multiplicando a diagonal maior pela diagonal menor e dividido por 2. E já o perímetro é igual ao perímetro do
né? Já que os lados são iguais. Então, nesse caso aqui, você tem aqui o perímetro 4. Ok? Então, essas são as fórmulas, vale a pena, né, com cuidado, você memorizar essas formas, porque vai lhe ajudar a ganhar tempo, né? A gente às vezes fala, não, não é bom memorizar, é bom que você aprenda. Realmente, eu tenho todo o apoio nisso aí, porém, se você memorizar, aí você vai ganhar um bom tempo aí nas questões do Enem. Lógico que se você praticar muito essa memorização vai ser bem mais rápido, né? Na verdade, você vai aprender a fazer a forma, isso aí vai estar bem firme na sua memória. E aí vamos ver aí como é que vai funcionar essas questões, né? Essas questões sobre áreas de figuras planas, principalmente dos quadriláteros. Então temos aí a questão 156, que ela diz assim: para garantir a segurança de um grande evento público, que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de um terreno ocupado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. A pergunta é: quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Então, a gente tem um monte, né, de informações importantes aí que vamos precisar organizar, né, para não cometer erro. Então, nós temos aqui um evento, né? A situação de um evento público que terá início, olha só, às 4 horas da tarde. O evento ele vai iniciar às 4 horas da tarde. Né? 4 horas da tarde, gente. Vou mudar aqui a cozinha desse possibilidade de mudar. 4 horas da tarde, isso aqui é igual a 16 horas, né? 16 horas, na verdade. Certo? Já que a gente está falando aqui das 10 da manhã, né? Para que a gente possa se situar melhor no relógio, 4 horas da tarde equivale a 16 horas. Ok? Então, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Aí veja o que aconteceu. Para cada 2.000 pessoas, aliás, aqui é uma informação importante, para cada 2.000 pessoas, para 2.000 pessoas, 2.000 pessoas, precisa ter um policial. Então, o que é que acontece agora? Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de um terreno ocupado, ou seja, o terreno quadrado vai possuir aqui, né, cabe uma média de 4 pessoas a cada metro quadrado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Então, eu tenho uma área já ocupada, que é um quadrado, imagine isso aqui, um quadrado, com 500 metros aí de lado. Logo, se é um quadrado, vou colocar aqui, né? O desenho não está perfeito, então 500 metros, indicando aqui que é um quadrado. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora,
até o início do evento, né, quando não será mais permitida a entrada de pessoas. Então, vamos aqui. Então, de início, né, às 10 horas da manhã, foi o início, né, da entrada, né, que o organizador verifica que a área terreno já estava ocupada com essa quantidade aqui de pessoas nessa área aqui. Né? Se a gente for ver a área desse quadrado aqui, vai dar 500 elevado a 2. Certo? Fazendo essa continha aqui, vamos ter 500 vezes 500, que na verdade vai dar 25, 40, 250 mil pessoas. Aliás, 250 mil metros quadrados. Ok? Então, tem essa área já ocupada. Em qual horário? 10 horas. Mas, professor, 10 horas da manhã, essa área já estava ocupada. E a gente sabe também que, se essa área estava ocupada, né, tendo 250 mil metros quadrados, então, se cada pessoa aí ocupa, né, quatro pessoas ocupam 1 metro, então basta a gente fazer uma continha aqui para descobrir quantas pessoas já tinha nesse momento aí, né? Então, se eu tenho 250 mil metros quadrados, basta multiplicar isso aqui por 4. Multiplicando isso aqui por 4, nós temos aí o total de pessoas, né, que já estavam instaladas lá no evento, esperando o início do evento, às 10 horas da manhã. Então, 250, né, vou multiplicar aqui, vezes 4, vai para 1.000. E aí vamos acrescentar aí os 3 zeros que está faltando na conta. Eu teria aí 1 milhão de pessoas. Essa quantidade de gente aqui estava no evento, que horas? 10 horas. Aí ele continua aqui a história, né? História comprida dessa questão, dizendo que 120 mil pessoas é a estimativa que vai crescer a cada hora até o início do evento. Então, essa parte aqui já estava lá de 10 horas. Mas vamos lá, teve 11 horas, foi aumentando quantas pessoas? 120. 120 mil. Teve 12 horas, teve 13, teve 14, né? Teve, colocar aqui, teve 15 horas e teve 16 horas, que foi o início e o fechamento dos portões, que ninguém poderia mais entrar. Então, veja só, cresceu 120 mil pessoas, uma média, né, a cada hora, então eu vou multiplicar esses 120 aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicar por 6. Para descobrir, né, a quantidade de pessoas que vão entrar, além das 1 milhão de pessoas que já estavam lá às 10 horas da manhã. Okay? Então, vamos lá aqui, fazer as contas, né? 6 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 720 mil pessoas, além das 1 milhão que estava lá. Ok? Então, ao todo, até o início do evento, se a gente for colocar aqui, e fazer a conta, fazendo as contas, temos aqui o total de 1.720.000 pessoas que estavam nesse evento
participando desse evento. E aí seria agora necessário uma segurança. E aí a pergunta que não quer calar. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? O início do evento é às 16 horas. Às 16 horas a gente fez as contas que já tinha presente aí 1.720.000 pessoas. Aí a gente volta aqui, ó, porque 2.000 pessoas para atender a segurança desse local é necessário um policial. Então, se eu tenho aqui 1.720.000, vou pegar esse 1.720.000 e dividir aí por 2.000 pessoas, porque essa quantidade aqui de 2.000 pessoas representa um policial. Então, se eu dividir 1.720.000 por 2.000, eu estou, na verdade, descobrindo aqui quantos policiais serão necessários para fazer essa segurança. Posso simplificar aqui os zeros, e aí quando eu divido 1.720 por 2, vai dar exatamente 860 policiais. Então, a alternativa aí que vamos marcar é a alternativa letra E, que representa 820.000, aliás, 860, né, policiais para fazer a segurança deste local. Então, de início aqui, nós tivemos aqui vários conceitos envolvidos. No caso aqui de área, a gente precisou saber aí calcular a área do quadrado e a partir daí desenrolar todo um projeto aí de contas, né, de cálculos aí envolvendo até outras medidas aí, como foi a questão da medida de hora, da quantidade numérica, né, de pessoas, da densidade de pessoas aí no local, envolveu uma série de assuntos matemáticos aí, mas também envolveu a questão da área aí do quadrado, certo? Então, a questão é interessante, comprida, mas vale a pena aí fazer um estudo sobre ela. Vamos agora resolver a questão 137 do Enem 2012, na prova azul. A questão diz o seguinte: o losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raio de mesma medida, né? Ele fala aqui em circunferências, embora a gente não tenha falado ainda sobre esta figura geométrica, mas o que está em jogo aqui na realidade é essa figura formada, né, pela ligação dos raios, né, dessa circunferência que vai formar a figura do losango. Essa figura do losango, se a gente perceber aqui, né, esse raio, vamos chamar aqui de R, esse R também, pode ser o mesmo raio, e quando fazermos as contas, né, vamos descobrir que o perímetro dessa figura, que eu vou chamar de perímetro 1, vai ser, na verdade, 8R, né, porque o perímetro é a soma de todos os lados da figura, e a figura que está em jogo aqui é o losango, né? Se você contar, né, somar todos os lados, vai dar 8R. Ele continua a leitura dizendo o seguinte: dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango, e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. Então, está aqui a figura 2, né, que é o losango ainda, ele aumentou essa circunferência, o raio dela, para 2R, e as outras permaneceram. Essa aqui é R, essa aqui é R também, aumentou essa, né? 2R, 2R, aqui R, R e aqui 2R, pelas informações que ele deu aqui nessa leitura da segunda parte. E aqui eu posso calcular o perímetro, né, desse novo losango formado, chamado perímetro 2, quando eu somo tudo, né, 4R, 6, 8, 10, 12R,
eu tenho um perímetro aí do losango número 2. E agora vamos lá, o que é que ele está querendo, né? A questão pede o seguinte: o perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro da figura 1, teve um aumento de quantos por cento? Então, observa aqui. O perímetro 1 foi 8R. O perímetro 2 foi 12R. O perímetro 1 estava na sua totalidade, ou seja, 100%. O perímetro 2 teve um acréscimo, né? Se ele dobrasse mais 100% em cima da figura 1, ia para 200%, mas na realidade, claramente aqui, observamos, né, que de 8 aumentou a metade, né, era para ser 16, aumentar 100%, ele aumentou aí a metade. Então, na verdade, ele está aumentando aí 50% da figura do perímetro 1, ok? Então, a resposta aí vai ser do perímetro 1. A resposta aí vai ser a alternativa E, certo? Se você optasse aqui por dividir, né, já que a palavra aqui comparação indica uma divisão, então você teria que ter alguns cuidados, né, porque você ia comparar, na verdade era uma razão, 8R dividido, a figura 2 na realidade, né, então teria que colocar a divisão da figura 2 pela figura 1, então a figura 2 era 12R, a figura 1 era 8R. Quando eu faço essa divisão, essa comparação, eu simplifico R, o 12 e o 8 eu posso simplificar por 4, né? 12 dividido por 4 vai dar 3, e 8 dividido por 4 dá 2. Quando eu faço as contas, eu encontro 1,50. Isso aqui transformando para porcentagem, eu encontro 150%. O que poderia levar você ao erro, certo? Porque quando a gente faz a comparação, a gente está percebendo aqui uma coisa. A figura, na sua totalidade, é representada pelo 1. O que teve de acréscimo foi os 50, né? Os 50%. Então, você teria que ter esse cuidado aqui na hora de marcar. Então, não seria uma boa alternativa você percorrer por este caminho, a não ser que você tivesse essa noção aí dessa questão do aumento. 100% é a figura original e 50% é a parte que foi aumentada aí na figura 2. Então, na verdade, a figura 2 teve um aumento aí de 50%. Ok? Mais um slide. E aí nós temos uma questão bem interessante. Essa foi do Enem 2019, PPL. Ele trouxe um trapézio isósceles. Trapézio isósceles, mostrado na figura a seguir, onde M é o ponto médio do segmento BC. Olha só, se M é o ponto médio, né, entre BC, então eu posso chamar essa medida aqui, né, de x e essa de x, né, já que elas são iguais. Ou poderia ser, né, para os mais cautelosos, BM, BC, né, dividido por 2, e daí colocando aqui os valores, e chegar também a mesma ideia. Seguindo aqui, ele diz o seguinte: e os pontos P que são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Então, ele está dizendo que esse ponto P e esse ponto Q é obtido da divisão entre o segmento AD em três partes iguais. Então, se são iguais, esse pedaço é igual a esse, que também é igual a esse. Vou chamar aqui de uma letrinha diferente, Y, e vamos ver o que é que acontece, né? Seguindo aqui com a leitura, ele diz o seguinte: pelos pontos B, M, C, P e Q, são traçados segmentos de retas, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. Então, se ele traça, né, esses segmentos de reta, ele forma triângulos internos dentro do trapézio, conforme a figura. Aí ele pede a razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é
Olha uma coisa interessante, ele disse aqui que determina áreas iguais, né? Para quem? Para os 5 triângulos mostrados na figura. Ele está dizendo já de cara que esse triângulo tem a área igual a essa, que também é igual a essa, ou seja, todos são iguais. Isso aí vai facilitar nossas contas, certo? E que de fato isso acontece porque o trapézio ele é um trapézio isósceles, né? Se você pegar essa medida aqui, até embaixo, é a altura, né? E como são retas paralelas, então qualquer medida que você ligue nessas duas retas paralelas, você vai ter sempre a mesma medida aqui. No caso deles, são representantes da altura. Então, você tem todas as alturas aqui. Então, se a altura aí está a mesma em todos, né? Então tem a mesma base. Ok? Então, eu posso dizer que a área desse triângulo aqui, que eu vou chamar de área 1, eu posso dizer que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é x, a altura, h, dividido por 2. E posso dizer também que a área 2, que eu vou chamar desse aqui, posso dizer que a área 2 é base, que é y, vezes a altura, dividido por 2. Ok? Vamos guardar essas duas informações aqui e vamos para cá, né, que é o que interessa. A razão entre BC e AD. Quando a gente fala em razão, na questão anterior a gente falou em comparação, também tem a mesma, né, ideia. Razão também é uma divisão. Uma divisão entre quem? A divisão entre BC e AD. Então ele quer a resposta, sua resposta vai se basear nisso, na razão entre BC e AD, ou seja, os segmentos BC e o segmento AD. Essa razão tem que valor. Então, vamos lá. Né? O segmento BC, se você observar, ele parte daqui, termina aqui, e ele tem essa medida x e essa aqui x, então ele tem, na verdade, a medida dele seria 2x. Já a medida AD, o segmento AD, ele inicia aqui e termina aqui, então a medida dele seria 3y. Já dá para notar alguma coisa parecida aqui, né, nas alternativas, mas a gente tem que se certificar de que o x e o y, né, fazem parte aí, né, da mesma medida. Então, como ele disse aqui que as áreas dos triângulos, né, determinam áreas iguais, então eu posso dizer que a área 2 é igual à área 1. Sendo assim, eu vou ter x vezes h sobre 2 igual a y vezes h sobre 2. Fazendo a simplificação aqui, né, descobrimos que o x, na verdade, é igual a y. E se o x é igual a y, isso resolve o nosso problema aqui, ó. Porque 2x dividido por 3y mais o y é igual a x, então posso colocar x aqui. E quando eu faço a simplificação, sobra apenas aí o valor da razão que ele está querendo, que a gente encontrou aqui a razão entre BC e AD, o segmento BC e o segmento AD. A razão, na verdade, é 2/3 e a gente marca a alternativa. Bem, vamos agora falar sobre círculos e circunferência, né? Dois itens aí que estão interligados um com o outro, né? Circunferência delimitando aí o círculo. São duas figuras geométricas muito parecidas e que podem ocasionar dúvidas sobre essas definições, né? E por isso a gente vai estudar hoje aqui a diferença, né, entre a circunferência e o círculo. Uma circunferência é um conjunto de pontos pertencente ao plano que, dado um ponto fixo C, possui a mesma distância até o ponto C. Ou seja, temos aqui uma figura representando aí uma circunferência e, na verdade, assim, a grosso modo, a circunferência seria a borda da pizza, né? Ou uma representação de uma aliança, de um anel, certo? Então,
a circunferência ela vai possuir um item aqui muito importante, que é o raio, mais o que vai aí, nesse raio, essa distância, né, que vai do centro até a borda, essa distância importante é chamada de raio, mas a circunferência, ela é, na verdade, essa borda, né, essa delimitação aqui de pontos, né, equidistantes entre o centro e essa parte aqui da circunferência. E já o círculo é um conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Ou seja, juntando todos os pontos, né, dentro, né, da delimitação da circunferência, nós vamos ter também aí, vamos ter, na verdade, um círculo. Que o círculo também vai possuir uma distância aí que vai ser representada aí pelo raio. Ok? Os círculos e circunferência. Qualquer segmento que liga dois pontos pertencentes a uma circunferência é chamado de corda. Certo? E quando uma corda contém o centro da circunferência, ela também é chamada de diâmetro. Palavrinha importante aqui, né, quando se trata de círculo e circunferência. Desse modo, o diâmetro tem um comprimento igual ao comprimento de dois raios. Ou seja, o que ele quis dizer aí nessa definição é que quando ligamos, né, dois pontos, né, pertencentes a uma circunferência, essa ligação aqui é chamada de corda, certo? E quando essa corda ela passa exatamente em cima do centro, né, do círculo e da circunferência, nós temos o que a gente chama de diâmetro, né, que é a medida aqui, que a gente chama de D de diâmetro, mas na verdade é duas vezes o raio, ok? Então a gente falou do diâmetro, já conheceu aí quem é o raio, sabe diferenciar o círculo da circunferência, então vamos seguir aqui com a nossa parte teórica, falando algumas coisas importantes aí entre círculo e circunferência, né? Vamos analisar aí os elementos. O círculo está preenchido aí de verde, possui um raio, certo? A circunferência também possui um raio, certo? E quando a gente trata aqui de círculo, a gente procura também calcular a área. E a área do círculo, você já deve ter visto nas séries anteriores, que é π vezes o raio, vou colocar R grande ao quadrado, certo? Então, a área do círculo é πr ao quadrado, ok? E aqui, por sua vez, a circunferência, né, se a gente percorrer, né, toda essa parte da circunferência, se ela fosse uma figura como um quadrilátero ou como um triângulo, na verdade a gente estava calculando o perímetro. Nesse caso aqui, vamos calcular o comprimento da circunferência, né, que é 2π vezes o raio. Ok? Então, são duas fórmulas aí importantíssimas que você vai usar, né, na resolução das questões do Enem, quando se trata de círculo e circunferência. O diâmetro, que a gente também já viu, que é duas vezes o raio, né? Porque R grande, vou manter aqui, duas vezes R. Então, temos aqui o diâmetro, temos aqui a área, importante, e temos também o perímetro, ou também o comprimento da circunferência, aí, representando as formas aí dessas figuras geométricas. Certo? Seguindo, o bom, estudando o Enem, eu deixo uma dica aqui importante, cuidado, não esqueça de estudar a coroa circular, embora não apareça muito, né? Mas é bom você se ligar aí no significado da coroa circular, né? Geralmente, as questões que vêm com essa modalidade, né? Com essa parte de coroa circular, fala de uma praça que tem um círculo e a praça tem outro círculo que
uma ciclovia e tal, esse tipo de coisa. Então, se liga aí, né, que possa ser que venha, né? Não é comum, mas possa aparecer. Então, se liga na dica aí, estuda coroa circular, que também não tem muito o que estudar, né? Representação dela, a área da coroa circular, que é essa parte que está em azul, ela é calculada multiplicando π vezes R grande menos R grande ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, certo? Setor circular também não vejo muito aparecer, mas na verdade a área do setor circular é um πr ao quadrado. O que vai mudar aqui, né, que você vai ter uma base aqui, é o ângulo, né, que aí o ângulo você tem que dividir por 360 por se tratar aí de uma circunferência. Ok? Então se liga na dica e dá uma olhadinha também em coroa circular e setor circular. E aí vamos ver como é que funciona, né, as questões. Essa parte é bem simples aí de círculo e circunferência, embora que as questões venham, né, de forma mais complexa. Mas essa aqui não veio tanto, né? Vamos ver aqui qual foi a questão. Foi a questão 151 do Enem 2015, da prova amarela, e dizia o seguinte: uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potentes. Mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculo de raio 2 km. Então, olha só, informação importante, né? Eu tenho essas duas circunferências, né? E elas têm raio. E esse raio ele diz aqui que é 2 quilômetros, certo? 2 quilômetros. Cuja circunferência tangencia no ponto O, como mostra a figura. Esse ponto O aqui vai ser o local onde vai ser colocado a nova antena, certo? Ele diz aqui, o ponto O indica a posição da nova antena. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menor, ou seja, a antena vai estar aqui, a antena nova instalada, ela vai possuir um raio, vou chamar aqui um raio de R grande, né, que vai tangenciar, né, as outras circunferências menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Quilômetro quadrado, a gente tem que olhar aqui, está em quilômetro quadrado, então não precisa de transformação, mas vamos ver aqui o que acontece. Ele está querendo, né, saber o seguinte: com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, né, a nova medida, essa parte aqui, ele quer saber a área dessa medida aqui, ó, que está em cinza, né? Foi ampliada em, ele quer saber qual o valor que ela foi ampliada. Então, você há de concordar comigo que eu consigo descobrir essa área aqui, né, que está pintada de cinza, se eu retirar essa área do círculo grande, daqui vai ser formada pela antena nova, menos a área da antena 1, menos a área da antena 2, certo? Então, eu consigo descobrir essa área aqui, que eu vou chamar aqui, vou mudar as cores aqui, vou chamar essa aqui de área N, área nova, e essa aqui eu vou chamar de área 1 e área 2. Que a área 1 é igual à área 2, porque possui o mesmo raio, certo? Então, calculando aqui a área 1, né, como a área do círculo é πr ao quadrado, então vamos ter π vezes o raio, né, que é 2 ao quadrado. Ou seja, a área 1 é igual a 4π. Essa área 1 também vai ser igual à área 2.
né? Que não precisa a gente calcular, porque já descobriu aqui que é 4π. Mas a área nova, quem é que vai ser a área nova? Vamos colocar aqui, ó, a área nova. Vamos montar uma estratégia para descobrir ela. Vai ser a área do círculo grande da antena, né? Vou colocar aqui a área da antena, do raio da antena nova, né? Menos a área 1, menos a área 2. Logo, essa área nova que vai ser formada vai ter o total do seguinte. Olha só, essa circunferência, para a gente calcular a área dela completa, vamos calcular usando a mesma ideia de área de círculo, πr ao quadrado. Aí menos a área 1 e a área 2 são iguais. Então, no caso, eu vou ter que diminuir aqui 4π com 4π, 8π. E aí, essa área nova será π, que multiplica o R, né, da nova antena. E se você observar direitinho, esse R, na verdade, vai ser igual ao diâmetro de uma dessas circunferências, né? É esse raio aqui, ó. Então, se eu juntar 2 km com 2 km aqui, esse raio aqui vai para 4 km, que na verdade vai estar elevado ao quadrado. Menos 8π, fazendo as contas da área nova, nós temos aqui 4 ao quadrado vai dar 16π, menos 8π, e o resultado aí da área nova, que vamos ter exatamente 8π, que é a alternativa A. Ok? Então, vamos partir aí para mais um slide, né? Mais uma questão, para resolvermos essa parte aí das questões voltadas aí para círculo e circunferência, né? Temos aí uma questão interessante, foi do Enem 2016, e essa questão diz o seguinte: um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetro medindo 60 centímetros e percorreu com elas, né, com essas rodas medindo aí o diâmetro de 60 centímetros, percorreu com ela 10 quilômetros. Já um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujo diâmetro media 40 centímetros e percorreu com elas 5 quilômetros. Você já vê aqui uma diferença, né, entre centímetro e quilômetro, que provavelmente você vai transformar. Então, por isso, eu já vou puxar aqui minha tabelinha, né, para fazer essas transformações na hora que precisar. Ok? Então, vamos lá. Considere 3,14 como aproximação para π. Olha, isso aqui é interessante. Esses valores de π, a questão ela vai pedir para você considerar, certo? Às vezes, quando ela quer que você considere o número, ela vai dar o valor. Considere π igual a 3, considere π igual a 3,1, considere π igual a 3,14, certo? Geralmente são esses três números que aparecem. E quando ela não falar nada disso, então não precisa você substituir π, certo? Você pode deixar indicado, porque em um momento ou outro da questão você vai conseguir aí simplificar e eliminar esses π que aparecem, né? Então, olha só, a relação entre o número, olha que palavrinha aqui interessante, a relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pela roda da bicicleta do ciclista B é dada por. Olha só, falamos aí em questões que resolvemos agora, né, anteriormente a essas, em razão, que significa divisão, relação, comparação, tudo isso está ligado a uma divisão, certo? Aqui apareceu a palavra relação, e aí volta a questão da divisão novamente. A divisão entre quem? As voltas entre o número de voltas efetuadas pela roda da bicicleta do ciclista A, então que é ciclista A,
dividido por ciclista B, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos o seguinte: o ciclista A usou a bicicleta e a bicicleta dele tinha 60 centímetros, né, de diâmetro, certo? Então, se a gente for fazer aqui o comprimento, né, da circunferência do ciclista A, vai ser 2π vezes o raio. Mas se você observar, duas vezes o raio é o diâmetro. Então, eu posso dizer que esse comprimento da circunferência é diâmetro vezes o raio. Certo? Por que eu coloquei assim? Porque vai facilitar nossas contas aqui, porque ele deu aqui o valor do diâmetro, né? Então, para não estar fazendo continha aqui, descobrindo quem é o raio, para depois achar o diâmetro, que vai dar no mesmo, já coloquei direto. Certo? Então, nesse caso aqui, o diâmetro vai ser 60 centímetros vezes, aliás, um ajuste aqui, diâmetro duas vezes o raio vezes π, certo? 60 centímetros vezes 3,14 é o que ele pediu para considerar aqui, certo? Então, o comprimento, né? O comprimento dessa circunferência do pneu vai ser esse valor aqui, que eu não vou calcular porque, como eu vou fazer uma comparação, né, uma divisão, provavelmente vou ter que dividir esses números aí, certo? E vou ter que eliminar. Em algum canto eu vou conseguir eliminar eles. Então, fica a dica para que você não perca tempo aqui nessas continhas. Se precisar, você faz, mas se não precisar, não precisa fazer. Vamos lá agora calcular o comprimento do ciclista B, da bicicleta, né? Comprimento da circunferência do ciclista B. Veja que o diâmetro da dele é 40 centímetros. Seguindo a mesma ideia aqui, nós vamos ter 40 vezes 3,14. Ok? Então, vou deixar indicado também, porque agora a gente vai perceber uma coisa. Com esse diâmetro, o ciclista A, ele percorreu 10 quilômetros, ou seja, né, essa distância aqui, né, juntando com outras distâncias da mesma aqui, ele conseguiu percorrer 10 quilômetros. Ok? Então, como é que a gente vai desenrolar essa questão, professor? É só você pegar essa medida, né, pegar os 10 quilômetros e dividir por isso aqui, certo? Então, vamos pegar aqui os 10, mas olha só, professor, tá centímetro e quilômetro, vamos ter que transformar, né? Passar aqui de quilômetro para centímetro, certo? Então, se eu tenho 10 aqui para passar para centímetro, eu vou ter aqui, ó, que andar uma, duas, três, quatro, cinco casas, né? Então, eu vou dividir, na verdade, os 10.000. Aliás, o 10 aqui, eu vou acrescentar uma, duas, três, quatro, cinco casas. Um, dois, três, quatro, cinco zeros, né? Então, acrescentando 5 zeros, eu vou ter aí 1 milhão de centímetros que ele conseguiu aí percorrer com a bicicleta dele, já com as rodas do diâmetro medindo 60 centímetros. Então, se eu pegar esses 10.000 centímetros e dividir pelo comprimento, né, da circunferência, né, que ele consegue andar, né, eu vou dividir aí pelo comprimento da circunferência A do ciclista A, certo? Que isso aqui vai ser 1 milhão de centímetros dividido por 60 vezes 3,14, certo? Já no outro, o ciclista B, nós vamos ter a mesma aqui, né? Temos que fazer a transformação de 5 km para centímetro, então vai acrescentar aí 5 casas decimais também, então eu tenho 5, acrescentando aí 5 casas,
eu vou ficar aí com 500 mil, né, centímetros, dividido aí pela circunferência do ciclista B. Então, vamos ter aí 500 mil centímetros, dividido aí por 40 mil vezes 3,14, certo? Aí é a hora que entra a nossa relação. Ele quer a relação entre as voltas, né? Isso aqui representa as voltas do ciclista A e aqui das voltas do ciclista B. Ele quer exatamente isso agora, as voltas efetuadas pela roda do ciclista A dividido pelas voltas do ciclista B. Estou aqui com os alunos bem chato hoje, latindo com força, mas vamos aqui concluir essa questão, encerrar nossa aula de hoje, fazendo o seguinte. As voltas do ciclista A foram 10, vou representar isso aqui numa potência, né? 10 elevado à sexta, dividido por 60 vezes 3,14. E ainda é uma divisão de fração, né? Porque eu tenho as voltas do ciclista B. Eu vou representar aqui 5 vezes 10 elevado a 5, dividido por 40 vezes 3,14. Como é uma divisão de fração, temos aí, né, que repetir a primeira. Multiplicando pelo inverso da segunda. Então, fica aqui 40 vezes 3,14, dividido por 5 vezes 10 a quinta. Aí você agora percebe que aqui ó, o 3,14 foi embora com 3,14, o 40, esse zero, vai embora com esse outro zero, 10 elevado à sexta com 10 elevado à quinta fica só 10, aqui em cima. 10 dá para dividir por 5, que vai dar 2, certo? Então, aqui o resultado aqui, ó, 10 dividido por 5, eu posso simplificar aqui, sobra 2. Aqui fica 4, né? 2 vezes 4 dá 8. O resultado fica 8 por 6 aqui embaixo. Simplificando ainda por 2, vamos ter aqui 4 e aqui 3. 4 sobre 3 é a nossa alternativa a ser marcada, que vai representar a relação entre o número de voltas da bicicleta A com o número de voltas da bicicleta B. Ok? Então, finalizamos aqui nossa aula de hoje, falando aí sobre as circunferências e os círculos. Na próxima aula, vamos tratar aí dos polígonos, né? Os polígonos mais notáveis, mais usados, certo? E vamos encerrar aí fazendo um apanhado geral, uma revisão e alguns exercícios aí sobre geometria plana ainda para finalizar esse bloco aí sobre esse assunto. Ok? Então fiquem todos na paz e até uma próxima aula.